Fala pessoal, muito bom dia. Estamos aqui para mais um dia de warm-up de mercado, onde a gente procura trazer para vocês as melhores informações aí, posições de mercado para auxiliar no seu dia de trade, né? Então hoje, segunda-feira, dia 10 do 3, a gente já vê alguns destaques que a gente pode trazer para vocês no que parece que é uma semana iniciando com bastante pessimismo no mercado, tá? A gente vê aqui praticamente não, todos os índices que a gente acompanha operando na baixa, tá? Um VIX que a gente já vai olhar na casa de 22 com 7% de alta, tá? O que resume um pouco do cenário que a gente pode esperar com a abertura dos mercados. Lembrando que a partir de hoje, mercados americanos à vista vão passar a abrir às 10h30, tá? Com um retorno, né, ao horário padrão lá. Então a gente vai ter esse adiantamento de 1 hora em relação à abertura dos mercados à vista. Tá? Fiquem atentos aí que é informação importante. Tá? Então a gente vê aqui claramente, né, mercados derretendo aí, tá? Tanto na Europa quanto na Ásia, tá? Mercados caindo bastante, e isso aí a gente pode atribuir um pouco aos receios aí por conta da guerra tarifária que está sendo travada aí com os Estados Unidos contra os seus parceiros comerciais, antes parceiros comerciais, e que agora os Estados Unidos está querendo fazer modificações num sistema que vinha operando há anos. Então isso causa algumas incertezas no mercado. Isso tudo somado a dados econômicos, a intensificação de possibilidade de guerra da Ucrânia, com países europeus apoiando, né, a Ucrânia, apoiando o Zelensky. Quer dizer, o cenário geopolítico está passando por uma mudança geral. Então isso traz instabilidade, trazendo instabilidade, o mercado fica mais cético, fica mais pragmático, tá? O que nos leva a essa tendência de baixa aí contínua que a gente já vem vendo há alguns dias, mas que nessa semana especialmente a gente amanhece aí com os índices caindo fortemente. A gente vai dar uma passada rápida aqui em cada um, mas o que eu queria ver principalmente aqui é o VIX, tá? O VIX a 22, tá? É bastante alto, tá? É bastante alto. Se a gente colocar num gráfico aqui para ter uma amplitude maior de tempo, tá? Um gráfico semanal de VIX aqui, ó, a gente vê que a gente raramente, não é raramente, mas assim, a gente não costuma atingir esse patamar assim de 22, assim, com tanta frequência, né? O que nos confirma uma tendência aí, de baixa, tá? No VIX. E se a gente vai baixando aqui os gráficos, de alta no VIX, desculpa, e de baixa nos mercados, tá? O VIX, como a gente sabe, é um índice de volatilidade do S&P 500, então uma volatilidade alta no VIX normalmente impacta inversamente no S&P, quer dizer, o VIX sobe porque o S&P vai cair, tá? Então é o que a gente está verificando hoje, tá? Não só o S&P, mas como todos os outros índices americanos vão operando na queda. Eu tinha deixado na sexta-feira, eu queria olhar aqui com vocês, tá? Porque na sexta-feira no Nasdaq, eu me lembro que a gente marcou aqui, ó, a gente tinha entrado oficialmente em tendência de baixa, com esse cruzamento aqui das médias para baixo, tá? E aí eu deixei as projeções desse pivô de baixa aqui que tinha acionado já, e eu me lembro que eu falei bem, ó, rompeu a mínima, tá? Depois a gente teve uma barra ignorada aqui, que teve a sua mínima rompida, fizemos um pullback, tá? De 2 dias, perdemos a mínima na quinta-feira, tá? Na quarta-feira, na verdade, aqui, não, quinta, esse candle vermelho é o candle de quinta, tá? Perdemos, tá? E aqui, sexta-feira deu uma recuperada e hoje já vai dando esse mau humor. Esse martelo aqui de sexta-feira, né, que poderia ser um martelo no fundo, na verdade, a perda da mínima dele vai caracterizar aí a confirmação da venda e, consequentemente, da nossa tendência de baixa que a gente está observando. Os alvos já estão na tela, tá? Já tinha deixado os alvos na tela, então não precisamos traçar outros alvos, por enquanto, pelo menos, e a gente vai estar trabalhando dentro dos alvos já traçados aí, tá? Meu mouse está muito ruim, mas dá para ver. Então a gente tem alvos aí para o Nasdaq em 19.600, tá? O primeiro alvo aí para ser atingido, 18.983 e 18.540, tá?
depois a gente pode ter um último alvo aí em 17,976. Se continuar nessa tendência da maneira que está, totalmente pessimista aí em todos os tempos gráficos, está aí já caindo 1,56 no pré-mercado, tá? A gente ainda nem abriu o mercado à vista e já está caindo 1,50. E pelo que a gente está vendo aqui de Europa, Japão, né, os mercados chineses aqui, tá? O HK caindo 2,15, realmente a gente tem que pensar em ter muito cuidado hoje em operar na compra, tá? Porque o mercado parece bem pesado na venda, tá? Então, se a gente olha aqui, ó, um JPN aqui, ó, armou pivô no 60 aqui, ó, armou pivô de baixa no 60 e vai descendo, tá? Eurostoxx, já o pivô foi armado aqui também, já rompido, já veio embora, tá? Buscando uma região de mínimas aqui que pode servir como um suporte, tá? O Eurostoxx. O HK caindo 2,16 aí, ó. Perdeu já a média de 80 aqui do gráfico de 1 hora, tá? E segue nessa tendência aí de baixa, direto aí pro HK. Eu acho que tem um pivô aqui que está representado aí. Tem uma linha ali, que linha é essa aqui azul? Não é só uma linha, eu vou tirar essa linha que não está servindo para nada, só para atrapalhar. Tá, então o HK nos 60 minutos aí, tá? Também prestes a entrar oficialmente em tendência de baixa quando as médias se cruzarem aqui para baixo, tá? O GR40 também negativamente desde a sua abertura, olha que barra de abertura, tá? Deve ter dado uma venda maravilhosa aqui no GR, vou botar um gráfico de 10 minutos mesmo. Ó, logo na abertura aqui, ó, venda maravilhosa, já abriu forte aqui, passando para baixo das médias, fez uma barra ignorada, quem não entrou nesse rompimento dessa barra, teve a barra ignorada, já foi, aqui já poderia ter realizado, tá? Poderia ter realizado aqui, voltou, outra entrada aqui, ó, de barra ignorada também, tá? E já está lá embaixo. Então, sensacional aí o GER para operar de manhã, segue sendo a grande estrela das manhãs aí, tá? Para galera que gosta de acordar mais cedo. E no GER eu poderia colocar um FIBO aqui, ó, que vai ficar bem legal esse FIBO, ó, pelos 60 minutos, pegando esse topo aqui. Pegando esse topo aqui, ó, galera. Opa, o meu mouse, eu vou ter que comprar um mouse. Pegando esse topo com esse fundo aqui anterior, ó, a gente fica com umas retrações bem bacanas aí para estar trabalhando no gráfico de 60 minutos e nos tempos gráficos menores também. Apenas os 60 minutos servindo aí como uma referência maior, né? E, consequentemente, essas retrações aqui dos 60 minutos, elas costumam ter uma maior relevância aí, tá, galera? Então, gera aí com suas retrações, tá? Índices é isso aí, tá? Vamos lá falar um pouquinho de cripto. Das criptos, quem não olhou cripto no final de semana vai achar que está tudo bem, tudo maravilhoso, né? Porque altas aí de 4, 5, 6% tal, acontece que no final de semana, tá? Olha aqui, ó, a gente vê, ó, aqui, ó, no final de semana, isso aqui, ó, foi sexta-feira o fechamento, ó. Fechamento de sexta do nosso Bitcoin foi aqui, ó, tá? Então, entre sexta e domingo à noite, tá? O Bitcoin, contando o primeiro candle aqui de domingo, tá? Da abertura de ontem, o Bitcoin chegou a tombar 7,18, tá? Então agora a gente acordou hoje, olhou, tá vendo ele subindo 1,72, oba, beleza e tal. Não, mas olha aqui, ó, final de semana ele deu uma derretidazinha, tá? Espero que ele retome a tendência de alta. Tem comentários aí de que aquela proposta lá de reserva de cripto que o mercado americano, que o governo americano colocou, não foi o que os mercados queriam e tal. Enfim, tem várias notícias, várias narrativas aí. Eu sigo otimista com relação aos bons projetos, tá, em Bitcoin, eu sigo otimista, tá? Acho que em Bitcoin e em moedas estáveis eu sigo bastante otimista com o mercado cripto.
Eu acho que a gente ainda está tendo boas oportunidades em cripto, tá? Só saber aproveitar. Tá? Aqui ó, a plataforma da Aave, que eu gosto sempre de comentar aqui com vocês, ó, subindo 9,40, tá? Então quer dizer, olha aqui, ó. Olha aqui, o cara bateu aqui, tomou essa Aave aqui ontem, domingo, tá? Já vai pegando aí, ó. Realmente o meu mouse, eu vou te falar, hein? Mas enfim, a Aave vai dando aqui 9,42 de alta, tá? A gente vê que já vai virando para cima da média aqui dos 60 minutos. Eu gosto de olhar o gráfico de 60 minutos, que costuma ser um bom parâmetro aí até para tradezinhos mais curtos, né? Acho que é interessante a gente sempre dar uma olhada por ele. Então, o que está estranho para mim, que segue estranho, pessoal, é isso aqui, ó. Tá? O ouro, apesar de estar numa região de topo, tá? O ouro segue dentro de uma lateralização. Tá? Então, se os mercados... Não seria lógico, né? Não seria lógico se a gente tem um cenário de medo nos mercados, não seria lógico, tá? Tem que configurar tudo aqui, espera aí. Espera aí que tem que configurar tudinho aqui, galera. Eu quero só isso aqui, ó. Não seria mais lógico se a gente está num cenário de medo que os mercados estivessem procurando sua segurança aqui no ouro? E se estivessem procurando sua segurança aqui no ouro, apesar do ouro estar aqui, ó, nessa região de topos aqui, tá? Segurando sobre a sua média de 20, tá? Mas ele está andando de lado aí já há uns bons dias, tá? Então, isso está chamando a minha atenção aí, tá? E eu acho que tem alguma história por aí, tá? Que daqui a pouco os gráficos podem nos contar. Mas tem alguma história aí, tá? O ouro, para mim, era para o ouro estar mais para cima, tá? Poderia estar mais para cima, tá? A gente vê o petróleo aí tentando, né, subir, tá? A gente poderia até já vislumbrar uma possível aqui, ó, uma possível LTAzinha aqui, tá? Que pode servir aí como suporte para esse movimentozinho. Como eu vim falando há um bom tempo, o petróleo precisa consolidar-se acima dessa média de 80 para a gente poder acreditar no movimento, tá? E na sexta-feira ele chegou a romper, voltou, segurou numa mínima mais alta que a mínima anterior e rompeu de novo aí. Então o rompimento dessa região de máximas aqui no petróleo, que está no 71,5, tá? Realmente pode desencadear um movimento de alta um pouquinho maior aí, tá? E aí vão ter todos os cenários aí de notícias, né, e de informações que quem quiser operar vai ter que procurar aí, né, as informações aqui as notícias e o que é referente, né? Eu sugiro que dê uma olhada, que o próprio TradingView ele traz muita coisa, então a gente vai ter que procurar essas notícias aí para poder se orientar, para não ficar na mão só do gráfico, que apesar de ser o nosso principal orientador, né, a gente precisa saber o que está fazendo também, né, porque de repente, né, tu vai entrar numa posição aí, é bom saber o que pode estar acontecendo, tá? Mercados de Forex, tá? Nosso dólar, tá, segue em tendência de baixa, tá? Pelo gráfico de 60 minutos aí a gente vê bem claramente, né? Tá bem claro que a gente está podendo até fazer uma acumulação aqui numa região de fundo, tá? Mas com essas médias aqui, né, viradas ainda para baixo, tá? E o preço trabalhando por baixo delas, eu ainda não animo de falar em compra, tá? Eu ainda não animo de falar em compra, tá? Se a gente pegar esse último pivô aqui dos 60 minutos, ó, que seria esse topo com esse fundo aqui, tá? Que foi rompido, e projetar, tá? A gente vê que a gente bateu o terceiro alvo desse pivô nos 60 minutos, tá? Nós batemos o terceiro alvo desses 60 minutos, desse pivô. Então, isso poderia estar nos indicando,
uma finalizada desse movimento de queda aí, tá? Uma possível, né, realmente uma possível pernada de alta aqui agora, né? Mas tudo vai depender de como os mercados vão querer se comportar, tá? Por isso que eu estou falando que assim, eu acho que venda no momento, tá, no dólar, não é o caso, a não ser que alguma coisa aconteça e que a gente tenha realmente uma oportunidade clara, tá? E compra também eu gostaria de comprar somente depois, né, do rompimento dessa média de 80 aqui, que está no 104.390, que aí realmente eu acho que poderia estar desencadeando uma nova tendência aqui para a gente fazer ou um repique maior aqui, né, ou uma pernadinha de alta aqui antes de uma queda, e aí fica naquela, se rompe essa média de 80, tanto ele pode vir buscar essa máxima anterior aqui, quanto ele pode fazer uma máxima mais baixo e armar outro pivô e voltar a cair. Tá? Aí é a nossa observação. E com o dólar caindo, né, a gente vê as relações aqui. Né? O dólar vai caindo, o euro vai subindo. Né? Isso é meio que claro. Mas o euro também contido por estar numa região de topo, né? E já desde quinta-feira aí a gente está nessa região de topo aí, tá? E vai trabalhando sobre ela aí de maneira que está um pouco lateralizado, tá? Mas da mesma forma que eu falei para o dólar, vale para o euro, venda, tá? Depois da perda dessa média de 80, tá bom? Então os pares vão estar todos eles mais ou menos nessa mesma forma, ó. Olha aqui, o áudio australiano contra o dólar, a gente até poderia fazer uma linhazinha de tendência aqui também, ó, que ele já nos deu, ó, e vem sendo respeitadazinha, uma LTAzinha aqui, tá? No gráfico de 60 minutos. Tá? Teria até um triângulo aqui, o rompimento dessa máxima, ó. A gente poderia até dizer que fez um triângulozinho aqui, tá? E vai subindo. Qual é o alvo que ele vai buscar? Provavelmente ele deve vir buscar, se tudo continuar do jeito que está, ele vai vir buscar essa máxima anterior aqui, onde ele tem um topo duplo aqui nos 60 minutos. Beleza? Temos outros o áudio JPY, que a gente sempre dá uma olhada. Eu tinha desenhado na semana passada essa LTB aqui, ó, ele rompeu, segurou na média de 80, ó, pessoal, e vai descer de novo. Tudo indica que vai descer de novo. E aí, assim, com as nossas correlações aí, tá? Indicando um mercado que não está muito afim de tomar risco mesmo, não. Tá? O SDJPY, que a gente também sempre olha, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 10 minutos, para ver como é que foi ontem. Ó, ontem, aqui a abertura deu boas vendas, depois mais tarde, aqui para nós mais tarde, né? Mas agora próximo da abertura do mercado europeu, ó, veio descendo, ó, veio descendo direto, tá? Desceu junto com o mercado de futuros aí, tá? Junto com a abertura de Europa lá. Então, pessoal, voltando lá, vamos voltar lá nos futuros, tá? Voltar lá nos futuros, a gente vê que tudo indica que hoje teremos um dia de venda, tá? Porque os futuros estão caindo forte aí mundo afora. Tá? Se a gente olha aqui o mapa de calor, que a gente ainda não fez hoje, nossa senhora, olha aqui como é que tá. Bancos caindo forte, ó, destaque aqui, ó, os bancos caindo bem forte, tá? Bancos americanos aí, e instituições financeiras caindo forte. As techs tá lá no chão, tá? Aqui, ó, tudo lá no chão. Tesla 3,80 no pré-mercado, tá? Então, pessoal, baseado nisso, eu diria que hoje só um louco, tá, pensaria em colocar uma compra nesse mercado. Provavelmente às 10h30, na abertura, a gente vai ter um mercado bem nervoso e bem direcional aí para baixa, ao que tudo nos indica. Tá? O calendário de hoje está fraquinho, só para fechar, né, mas o calendário de hoje não tem nada demais, tá? Expectativa de inflação consumidora aqui está ao meio-dia, mas nada demais, tá? Ao longo da semana a gente vai ter outros itens mais importantes aí. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui, tá? Eu desejo a vocês aí um ótimo dia, tá? E ótimos trades. Um abraço aí. Tchau, tchau, pessoal.